adoração, de oração. E eu quero fazer uma síntese aqui da mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã, ali na comunidade El Shaddai, no culto presencial, certo? Falamos sobre desafios. Os desafios, eles são normais em nossa vida, e nós vivemos desafios desde o momento em que fomos concebidos no ventre de nossa mãe. Desafio ali para vir à vida, desafio quando nascemos, desafio na infância, na juventude, na nossa vida adulta, desafios no nosso casamento, na criação de filhos, desafios com as enfermidades, com os problemas da vida, desafios profissionais, estudantis. Olha, é uma lista muito grande de desafios. E pensando sobre isso, né, e trazendo também aí meditações sobre o 1 Samuel, capítulo 17, a gente vem falando, vem trabalhando, Deus vem trabalhando no meu coração, talvez no seu coração. Eu tenho falado aqui nas lives sobre este salmo, 1 Samuel 17, não é? O salmo foi o que nós lemos. 1 Samuel 17, e você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente, tá? Acompanha com a gente aí essa síntese da mensagem de hoje de manhã no culto presencial. Então, eu, nas minhas pesquisas, né, sobre desafios e tal, trazendo algo para mim também, eu encontrei algumas frases interessantes. Primeiro, aceite os problemas como parte da vida, certo? Não pense que a vida é só coisa que nunca vai trazer desafio para você. Segundo, veja as situações sob diferentes perspectivas, tá? Veja as situações sob diferentes perspectivas. É muito importante você ver isso aí, não é? Porque as situações, elas são neutras, certo? As situações são neutras. Mas você é que deve orar, ou melhor, olhar, né, com uma perspectiva negativa ou positiva, sendo derrotado pelos desafios ou vencendo os desafios em sua vida. Os desafios em si, eles são neutros. Vai depender da minha e da sua posição, né, da situação, da perspectiva, da ótica que eu tenho de cada problema, de cada desafio na minha vida. Terceiro, mantenha a positividade, certo? Você sempre tem que manter a positividade. Isso é importante, não é? Não ande na negatividade, mas sempre a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então, encare como uma oportunidade de aprendizado. Cada desafio, cada momento difícil da sua vida, seja ele momentâneo ou longo, né, no espaço de tempo, encare isso como uma oportunidade de aprendizado para você crescer na sua vida, sabe? Amadurecer com o dia a dia, o seu caráter e amadurecer nas suas decisões de vida também. Quinto, mantenha o comportamento, certo? Mantenha o comportamento. Isso aí não é muito fácil, né? Quando tudo está bem, é fácil manter um comportamento de paz, de alegria, de felicidade, não é? Mas quando vem os problemas, aí a gente muda bastante o comportamento, é até normal, mas nós temos que procurar o equilíbrio no nosso comportamento em cada desafio de nossa vida, não é? Sexto, pare de se fazer de vítima. O comportamento vitimizado não leva a lugar nenhum. Pare de se fazer de vítima, porque o comportamento vitimizado não leva a lugar nenhum, certo? Sétimo, tome uma atitude. Você tem que tomar uma atitude para o lado positivo e tentar resolver os problemas aí da sua família, do seu relacionamento conjugal, com os seus filhos, na área profissional também, enfim, né, nos seus estudos. E, por último, né, peça ajuda quando necessário.
é muito importante que você não se ache, não se feche em você mesmo com os seus problemas, mas peça ajuda melhor para pessoas técnicas. Muitas vezes é um médico, às vezes pode ser um profissional, alguém que entenda de finanças, não é? Peça ajuda para você fazer um currículo, peça ajuda até mesmo para um psicólogo, se for necessário, enfim, peça ajuda ao pastor, ao seu líder na igreja, não se feche, peça ajuda a pessoas que possam te ajudar. Muito bem, isso aí fez muito bem para mim. Não sei se isso ocorre no seu dia a dia, mas penso que sim. Agora vamos para a palavra de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 17. Ali nós vemos um homem que passou por desafio tremendo, certo? Nesse texto aí, né? Davi, teve outros desafios na vida dele, mas vamos nos concentrar aí em 1 Samuel, capítulo 17. Você depois vai ler direitinho aí na sua casa e você vai ver que Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele já havia sido ungido por Samuel para ser o substituto de Saul. Ele já havia sido ungido para ser o rei de Israel. Você encontra aí no capítulo 16 de 1 Samuel. E então, mas ele ainda cuidava das ovelhas do seu pai. Havia um momento para ele assumir, não é, o seu reinado. E ele ia de vez em quando lá na casa de Saul, lá no palácio, e tocava sua harpa para apaziguar ali a Saul. Mas um dia o pai dele disse: olha, os seus irmãos estão na frente de batalha, e os irmãos dele eram guerreiros, faziam parte, né, do exército de Israel, e vai até lá, e leva cevada, leva pão, e leva também para o comandante queijo, não é? E ele então deixou alguém encarregado das suas ovelhas e foi até lá. Interessante isso, né? Que quando ele chegou lá, você confere no Samuel, 1 Samuel 17, ele viu um grande desafio. Os exércitos preparados, né, para lutar, mas o exército de Israel estava com medo, estava acuado, né, porque além do exército dos filisteus, existia ali um homem desafiando. A gente tem falado sobre isso, sobre o Golias, né, quase 3 metros de altura, só a sua armadura ali de guerra pesava 60 quilos, né? Ele tinha ali capacete, tinha caneleira, né, de bronze, e tinha uma espada, uma lança, né, com ferro na ponta, e tinha também um escudeiro que ia na sua frente. E então ele desafiava, e por 40 dias ele ficou desafiando o exército de Israel. E aí, então, Davi chega ali e vê aquele desafio, e ele então, sabe, não, mas isso não pode acontecer, não pode acontecer. Ficou indignado com a situação e começou a perguntar, mas quem que é esse homem aí? O que está acontecendo? Como é que vocês estão com medo? Mais ou menos isso, né? Parafraseando ali que você vai ler. E o primeiro desafio que ele teve que vencer foi a incompreensão de Eliabe e dos seus irmãos, né? Eliabe, o seu irmão mais velho, que chegou e disse: o que você veio fazer aqui? Que você tem que cuidar das ovelhas do pai lá. Aqui não é seu lugar, seu convencido. Por que você está aqui? Sabe, subestimou, ele foi subestimado, sabe, pelos irmãos, pelos outros. Foi subestimado também, se você vê no versículo 38 de 1 Samuel 17, pelo próprio Saul, né? Você não tem, não é com você não vai aguentar isso. Ele foi subestimado. Então, o primeiro desafio, você não pode também contar com aquilo que as pessoas querem fazer de você como um derrotado, que você não vai ter condições de vencer na vida, que você não vai ter um bom salário nunca, que você não vai ter uma boa família, sabe, que você não vai sair da depressão, que você é um zero esquerda, que você não vai sair do seu vício, dos seus pecados, do rolo, né, que está sobre sua vida pelos problemas, com as dificuldades da sua vida. Não, você não pode, você tem que vencer isso. Então, ele
recebeu esse desafio. Também a falta, né, ele enfrentou mais um outro desafio, a falta de preparo para a batalha, versículo 38. Ele não conseguia, ele não tinha preparo para a batalha, não tinha roupas, ele não tinha armadura, e a armadura de Saul não serviu nele, não conseguia andar com aquilo, certo? Então, ele teve que enfrentar o desafio do despreparo para a batalha. Também, ele foi zombado pelo próprio inimigo. O próprio Golias ali, que era um inimigo fatal naquela batalha, zombou dele, né? Eu vou acabar com você. Eu vou entregar seu corpo, a sua carne, para os bichos comerem, né? Então, o desafio, nós enfrentamos, então, também o desafio, muitas vezes, de estarmos despreparados nessa pandemia, talvez profissionalmente, emocionalmente, você não estava preparado. Aí vem o inimigo e diz assim, não, você vai realmente afundar com tudo isso, a sua vida vai para baixo, não adianta você querer lutar. Fica aí mesmo na sua casa, oprimido, deprimido, na sua cama, não adianta. Não adianta você mandar currículo, você não tem competência para nada. O inimigo é acusador, e quando diz assim, e os seus pecados lá atrás, você não lembra? Não, agora você está querendo vencer na vida, você é um pecador, você prejudicou pessoas, etc e tal, você acabou com o seu lar. Olha, o inimigo vem com tudo sobre você, ele é o acusador, certo? E outro desafio, né, também, foi o grande porte de Golias, certo? Grande porte de Golias, um tremendo desafio para ele. O desafio da vida também, né? O grande porte do seu problema. Não sei qual é o tamanho do seu problema, mas às vezes aumenta mais. Eu acho que aquele exército que estava ali, quando eles olhavam para o Golias, eles aumentavam, o problema deles aumentava. Talvez se fosse só o exército aqui, a gente podia vencer. Mas esse homem aí, nós não conseguimos. Ele é muito alto, ele é muito grande, ele é muito forte, ele tem armaduras fortes, ele tem aí um escudeiro na frente dele. Então, Davi teve que vencer também essa perspectiva do aumento, né, do problema na sua frente ali, sabe? É importante a gente pensar sobre isso. Bom, como vencer esses desafios? Lá no versículo 34, vence pela convicção. Você tem que ter convicção de que sua vida é de Deus e que você tem realmente força nele. Davi ele tinha uma convicção, ele tinha experiência com Deus. Vinha a força do alto sobre ele, porque quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai e vinha o urso e vinha o leão, ele e atacava a ovelha e queria levar a ovelha, ele ia por cima, agarrava o leão, agarrava o urso, e não deixava que aquilo acontecesse. Ele tinha experiência e ele dizia que a força do Senhor foi Deus que me deu o livramento. Então, não tente resolver os seus problemas no seu braço, na sua força, nas suas ideias apenas. Não pense que você é uma pessoa tão inteligente, tão poderosa, que vai vencer os problemas que se acumulam na sua vida. Não. Você precisa depender de Deus, né? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, fala da experiência. Tiago 1, 2 e 3 fala da experiência de você vencer os problemas, então você se alegrar porque você venceu os problemas. Você não deve se alegrar por ter problemas ou estar pedindo problemas em sua vida. Não, eles vêm automaticamente, você arruma problemas, eu também arrumo, né? Mas nós temos que nos alegrar e ter alegria pelo fato de ter passado por problemas, de estar passando e vencendo os problemas, mas só na mão de Deus. Então, como vencer os desafios? Na mão de Deus, na oração, dependendo, né? Essas lives aqui, a oração perseverante, faz parte disso, da gente vencer os problemas, coloca na mão de Deus, entrega as tuas ansiedades ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tenha grande gozo ao passardes por várias tribulações, isto é, você vai vencer, você vai
estar junto, sabe, de Deus, e o Senhor vai trazer vitórias na sua vida. Não desanime de maneira alguma, mas creia que em cada problema você vai ter uma experiência nova, se você estiver em Cristo, se você abrir seu coração ao Espírito Santo, porque o homem natural não consegue vencer. A paz que excede todo entendimento só pode estar no coração daquele que já entregou a sua vida a Jesus. Caso contrário, é depressão, é vício, é maldade, é vontade do suicídio, é vontade de acabar com tudo. Mas Davi, ele disse, não, o Senhor me abençoou com o urso, eu agarrei o urso, eu agarrei o leão, e eu os destruí, e eu resgatei a ovelha. Há um resgate de Deus na sua vida, mas você tem que lutar em nome de Jesus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista às tentações, resista ao inimigo, resista aos problemas na força do seu Deus. Deus, ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que você não precisa temer o mal, porque o Senhor está com você. Aleluia. Dependência de Deus, então. Versículo 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse Golias, desse filisteu. O Senhor Deus, ele está pronto para te salvar. Entregue tudo na mão dele. Não confie nos seus próprios pensamentos. Não se estribe nos seus próprios pensamentos. Aleluia. Entrega tudo ao Senhor. Ele vai te dar força. Força para enfrentar um leão, um urso. Força para enfrentar o Golias, né? Os problemas que se acumulam na sua vida. Você precisa disso. Outra coisa, outra atitude para você vencer é tomar uma atitude, né? Enfrentar, certo? Eu quase que já falei isso, mas Davi enfrentou. Falou, não vou ficar aqui não. Essa armadura aí não dá para mim, eu vou... Né? E ele enfrente o problema. Não fuja do problema, não transmita o problema para outra pessoa, aí na sua casa, no serviço, na sua vida profissional. Não, encare o problema na força do Senhor. Terceira, outra atitude, né, que você tem que tomar, como vencer os desafios, você tem que ter objetividade. Todo mundo estava vendo o capacete, a armadura, a espada ali, não é, a lança e o escudeiro, mas esqueceram de ver que na testa, onde havia o capacete, estava ali um espaço onde existia a fragilidade daquele Golias, daquele gigante. Tenha objetividade, lance a sua vida no que é certo, sabe? Priorize a sua vida, não comece a lançar a sua vida em todas as coisas e pensar em todas as coisas ao mesmo tempo. Pense no positivo, pense na bênção de Deus e vai com a armadura do Senhor em sua vida. Davi foi apenas com um cajado e com uma bolsa, com uma funda, onde ele colocou na bolsa 5 pedrinhas e não precisou nem usar as 5, porque ele foi objetivo. Olha a ótica que eu falei, ele viu o problema na ótica positiva e ia dizer, é ali mesmo que eu vou acertar. E ele lançou a funda como se fosse um estilingue e pá! Acertou. Puf! O gigante caiu de cara no chão. Aí ele correu em cima do gigante, né? E pegou ali a arma do gigante, a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante e pegou a cabeça e levou como triunfo na batalha. E o mundo todo ficou sabendo disso. Todas as terras ficaram sabendo disso, que há um Deus em Israel. Há um Deus sobre sua vida. Vença. Eu coloquei uma frase que Deus me deu aqui, olha. Vencendo as dificuldades pelas próprias dificuldades. Não pense que você vai vencer as dificuldades não tendo dificuldade. É com elas que você vai vencer. É com a espada do Golias que a cabeça dele rolou. É com os seus problemas que a vitória virá na sua vida. Não tente viver sem problema. Há uma frase americana que diz o seguinte, sem dor não há ganho.
Sem dor não há ganho. É necessário que você seja objetivo nas suas orações, no seu perdão, na sua comunhão com Deus, perdoando, abençoando, e joga a pedrinha no lugar certo, pega todos esses problemas que estão derrotando você, pega eles e derrote eles em nome do Senhor Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Então, uma síntese da mensagem de hoje de manhã na comunidade evangélica El Shaddai.